Selecionei aqui agora os erros mais comuns dos conectores fibra óptica que você que já está no ramo faz ou até mesmo quem vai iniciar pode fazer. Então, quais os principais erros, os erros mais comuns, como evitar para que você possa fazer um conector resistente a quebrar, que não quebre com tanta facilidade e também possa conseguir um sinal ok aí para a casa do seu cliente. Então, primeiro, você tem que saber que a fibra ela é frágil, eu sempre prego isso. Porém, há uma coisa muito importante na fibra, que é esse acrilatozinho aqui, essa parte verde, que é nada mais nada menos que uma tinta que serve para identificar o filo, que no caso do drop só existe um, então a cor desse acrilato não importa, mas em caso de fibras mais complexas, como por exemplo uma fibra de 12, irá sim ter mais filos desses com cores diferentes e cada cor é equivalente a um número específico da fibra para identificação. E além de identificar esse acrilato aqui, a tinta que reveste a fibra, o vidro propriamente dito, ele serve para deixar mais resistente. Então, se você pegar um fio de qualquer fibra aí, enrolar no dedo, claro que sem nenhum tipo de quina que faça um ângulo de 90 graus, você esticar, você consegue ver que ela é bem resistente, ó. Não sei se vai dar para escutar o barulhinho que tá fazendo, ó. E não quebra. Então, caso eu fizesse isso já com ele decapado, como é o caso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, aqui está o acrilato ainda, a resina da fibra, e aqui está só a fibra. Ó, se eu enrolar e fizer a mesma coisa, ó, ele quebra com facilidade. Ó, eu fiz apenas um círculo e trouxe para até mim, ó. Vou colocar aqui na minha blusa para ficar melhor. Ó, já quebrou novamente. Caso que eu fizesse com acrilato, ó, está minúsculo aqui, ó, mas ainda não quebrou. Ou seja, mais uma vez aqui reforçando que o acrilato ele deixa a fibra mais resistente, além de identificar. Bruno, onde é que você quer chegar com isso? Bem, vamos lá. Um dos erros mais comuns que eu vejo os técnicos, já vi muitos técnicos utilizando para fazer o conector, é ele fazer o seguinte, ele decapar toda a extensão da fibra, ou seja, ó, aqui está a fibra, ó, e ele decapa todo. Aqui, por exemplo, estava a ponta do drop, já aqueles arames de proteção, revestimento preto. Então, aqui ele decapava todo, colocava no gabarito e clivava. Ou seja, a parte que vai ficar dentro do conector vai ficar todo somente a fibra. Então, ela irá ficar muito, muito sensível, o que causa quebras de conector com muita frequência. Eu já vi isso muito acontecendo. Então, um dos principais erros que eu vejo acontecendo é exatamente isso. E eu vou mostrar para vocês agora como que você deve evitar, como que você deve fazer exatamente isso. Porque aqui eu estou com um exemplo de um conector já feito e eu vou deixar no vídeo aqui um outro vídeo mostrando para vocês como que fica por dentro, porque ele ainda precisa ter a resina protetora, o acrilato, para que ele faça um bucho, um certo bucho, porque esse bucho é muito importante para a potência do seu conector, ficar uma potência legal, porque você aprenderá, inclusive, serão os erros que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Se ficar muito bucho, vai aumentar muito a potência do seu conector, e se ficar bucho nenhum, também não ficará um conector bom. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para mostrando para vocês que esse bucho precisa estar ainda com a resina. Por quê? Acontece que se esse bucho estiver sem a resina, facilmente ele quebra, olha. Ó. Facilmente ele quebra. Não sei se vai focar aqui direito. Aqui, ó. Facilmente ele quebra. 2 pedaços. Então, eu vou deixar aqui mostrando para vocês exatamente isso. Esse bucho verde que vocês estão vendo agora precisa estar com a resina protetora. Então, é dessa forma aqui que você deve fazer seu conector. Você não deve decapar toda a sua fibra, todo o acrilato, de toda a extensão que vai ficar dentro do seu conector. Você precisa deixar uma parte, ó, uma parte com acrilato, que é exatamente essa parte que vai fazer o bucho dentro do conector. E essa outra parte aqui vai para dentro, vai lá para o núcleo do conector, que é o que vai focalizar a luz para assim uma melhor transmissão ou
recepção, caso esse seu conector já chegue da sua CTO para a sua ONU. Então, é dessa forma aqui que deve ficar, ó. Você não vai decapar todo, até aqui de baixo até em cima. Você vai deixar uma certa parte. Que quem vai digitar isso é o seu gabarito, porque a maioria dos conectores, quando você compra ele com a caixa lacrada, ele vem o gabarito original, que é muito simples. Você só precisa aplicar as medidas, decapar e clivar. Clivar é nada mais nada menos do que cortar o drop por completo, por certinho assim. Que clivar é um termo técnico, mas trazendo para a fala falada mesmo, é nada mais nada menos que cortar. E um outro erro muito importante, já entrando na parte de clivar, após você clivar, não ter cuidado de não tocar em nada. Porque muitas vezes os técnicos clivam a fibra e não tem o cuidado de não deixar a ponta tocar em nada. Porque o objetivo de clivar, mais uma vez, é cortar a fibra para que ela possa focalizar ao máximo a sua luz. Então, a partir do momento que você toca, ou seja, com o seu dedo ou com algum outro material, você suja essa ponta desse drop que já estava cortada, essa fibra que já estava cortada por certinho, e limpa também com álcool isopropílico. Então, a partir do momento que você toca, ele vai ter ali partículas que vai interferir muito, que vai espalhar essa luz. Então, você desfez o trabalho que você tinha que ter feito ao clivar, que era focalizar. Ao tocar, você espalha. Então, esses é um dos erros mais comuns que os técnicos, quando estão aprendendo, ou mesmo quem já está no campo, ainda permanece neste erro. Então, para finalizar, contando agora também mais alguns erros que são os mais comuns e os mais importantes, que é a questão do bucho que eu falei no início desse vídeo. O bucho ele é muito importante, ele tem que ficar no tamanho ideal. E quem vai ditar isso novamente é o conector, o fabricante desse seu conector, porque ele já vem com a medida certa. Ele vai te dizer qual o tamanho adequado nos padrões dele, para que você possa clivar com as medidas, com as medidas definidas por esse fabricante. Então, muitas vezes acontece do técnico utilizar um outro tipo de gabarito que não é desse conector específico e ficar um bucho muito grande ou um bucho muito pequeno. Isso vai causar interferência na qualidade do seu sinal, na potência do seu sinal. Então isso é muito comum e você deve se atentar. Ai, Bruno, mas eu não tenho um conector, eu não tenho um gabarito desse conector. O que eu faço? Você pode ir testando, você pode clivar, ir no clivando com aquela determinada noção que você tem que é aquele conector. Ao você conectar, se ele ficar muito grande esse bucho, você já sabe que você não vai forçar, porque senão vai quebrar o conector lá dentro, e você vai tirar, vai remover e clivar numa medida menor, porque obviamente se você aumentar vai ficar maior ainda esse bucho. Então, para você diminuir esse bucho que nós chamamos, você diminui também o tamanho do gabarito que você está utilizando. Caso, claro, você não tenha o gabarito da própria fabricante do conector. Então, dessa forma, você vai testando. E sim, é questão de teste, caso você não tenha o gabarito da fabricante. É caso de teste. Se ficar muito grande, você diminui. Se ficar muito pequeno, você aumenta um pouco. Então, dessa forma, você vai chegar a um conector, claro, testando. Mais uma vez, se você não tiver o gabarito, você tem que testar. E dessa forma, você vai chegar ao tamanho adequado. Mas sim, é importante você utilizar o gabarito do conector da fabricante mesmo, porque isso você já vai chegar no tamanho ideal. E sim, mais uma vez, um dos problemas mais comuns é essa forma de clivar que você utiliza. Para clivar, você decapa toda a extensão da fibra, e isso vai causar impossíveis atendimentos por conta de conector quebrado, porque vai ficar muito frágil. Eu mostrei para vocês a importância do acrilato, que reveste e identifica as fibras, e também essa questão do bucho, se ele ficar muito grande ou muito pequeno, vai causar interferência. Para mim, esses são os erros mais comuns que os meus alunos costumam pontuar, e também eu vejo nos treinamentos que os técnicos, dos nossos técnicos que nós recebemos para treinar dentro do nosso provedor.